Fala, amantes da Rosa do Deserto, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou hoje aqui fazendo um replantio, como vocês podem ver aí no início do vídeo. Estamos aí com as sementes ainda sem fazer a limpeza, com as suas vargenzinhas ainda com a parte em que o pessoal acredita que sejam as asas, mas que são apenas alguns fiapos derivados da própria planta, com que faz que ela voe através da força do vento. Quando o vento bate, carrega elas, fazendo assim a disseminação da espécime por uma área um pouco maior. Para isso serve aqueles pelinhos que o pessoal chama de asa. Bem, dando continuidade ao resto, estamos aqui com os potinhos pequenos, potinho zero, no qual vou plantar as sementes. Apesar de não ter os copos descartáveis, que eu acho que seja o mais indicado, os copos descartáveis de 200 ml, vamos nesses vasinhos, que é um pouquinho menor do que um copo de 200 ml. E vamos, cada vasinho desse, colocar apenas uma semente. Essa única semente irá ficar aí aproximadamente 30 dias, que eu acho que seja o suficiente para ela germinar e atingir um tamanho adequado para um novo replantio. Esses potinhos ficarão apenas com o substrato já preparado, úmido. Não podemos encharcar, apenas vamos umedecer esse substrato, no qual mesmo é preparado com 4 elementos: carvão, areia, esterco de gado e carvão. Assim elas serão germinadas. Não é exatamente o substrato adequado, pois ela já vem com vitamina suficiente. Cada semente ela já vem pronta para germinar e sobreviver durante esses 30 a 45 dias. Mas como eu estou sem tempo para fazer o replantio e já estava lá com essas vagens e essa semente há um bom tempo guardada, vamos nesse vasinho. Vejam que eu mostrei aí o vasinho furado. É um passo muito importante para que a água flua facilmente através dos furos. E a semente não pode de maneira nenhuma ficar encharcada, nem a semente, nem tampouco as plantas. A rosa do deserto adora a água, essa é uma das dúvidas. Sim, senhor, ela adora a água demais, só que ela não gosta de água presa no fundo do vaso. O vaso tem que ser bem drenante para que ela possa drenar a água. Então o vaso tem que ser bastante furado. Dando continuidade, você pode ver que eu peguei um vasinho agora um pouco maior, no qual eu vou colocar 2 sementes em cada potezinho desse, já que ele é quase o dobro do tamanho do pote inicial. Vamos lá, colocamos os substratos nesse vaso. Posteriormente pegamos a semente, retiramos o tal pelinho, ó, como elas são aí, ó. Tiramos de um lado e do outro, ó, e vamos colocá-la lá no potinho. Veja o tamanho como ela é, parecendo exatamente um grão de arroz. Aí vamos e colocamos uma por uma em cada vaso. Assim prosseguiremos até o fim do replantio. Aí está mais uma semente, ó, já sem os pelozinhos, e vai lá na onde já tinha um e colocamos o segundo. Esse é o procedimento fácil, simples de se plantar a rosa do deserto.
através das sementes. Esperaremos aí cerca de 5 a 6 dias para que você possa ver a semente germinar. E nesses vasos elas ficarão aí aproximadamente 30 dias, entre 30 e 45 dias, até que eu possa colocá-las em um vaso maior, já que meus tempos estão um pouco corrido e eu estou assim meio apertado, meio no correria da vida, né? Que a gente não vive de rosa do deserto, não vende. Aí a gente tem que procurar os meios de sobreviver, tirar uma renda para poder sustentar a família. Mas eu adoro rosa do deserto. Como não tinha potinho suficiente, vamos para esse vaso aí, ó, que eu já furei para ter uma drenagem ótima. E nesse próprio vaso aí, depois de espalhar o substrato, eu vou colocar aí cerca de 10 sementes. É o suficiente para esse vaso, ó. Como vocês podem ver, as sementes da rosa do deserto estão aí dentro de um saquinho que eu guardei. É um saquinho que em algumas regiões do país chamam de chup-chup, outros de geladinho. Aqui na minha região eu conheço como geladinho, sacos de geladinho. Aí eu retiro as sementes lá de dentro, onde eu tinha guardado, tiro os pelinhos para a limpeza, ó, coloco na mão para que você possa ver o tamanho e comparar com um grão de arroz com casca. É muito parecido, é semelhante os dois, apesar do grão de arroz ser um pouco maior, mas é bem semelhante ao grão da rosa do deserto. Ó, tá vendo? Aí vou lá no cantinho, pronto, só coloco ela e dou um toquezinho para ela ficar presa. Não devemos cobrir com bastante substrato, pois o peso do substrato sobre a semente pode fazer com que ela não tenha força o suficiente para levantar o substrato e acabe apodrecendo. Este é mais um detalhe que, se não prestar bastante atenção, vocês serão prejudicados. Veja como aí essa outra vagem, ó, seca, chega a estar dura já, mas podemos retirar as sementes que estão maduras, bem ótimas para o plantio. Retiramos pelinho, um por um, e vamos colocando lá cada grão no seu vasinho, ou então naquele pote no qual eu determinei que ia colocar cerca de 10 sementes de rosa do deserto. Esse é o procedimento. Após a gente colocar todas as sementes no vasinho, vamos molhar bem. Escute, molhar bem, que rosa do deserto gosta bastante de água. Então, esse é o passo inicial. Não podemos, durante o período de germinação, deixar que o substrato seque, pois se o substrato secar, as sementes com certeza irão murchar, secar e não irão germinar. Aí você pode dizer, a semente que estava ruim. Não, foi única e exclusivamente uma falta de atenção ou tempo. Comigo já aconteceu isso. Por falta de tempo, na correria da vida, acabei esquecendo de molhar. Tá vendo? Você pode ver, joguei mais um pouquinho de substrato para cobrir um pouquinho em cima as sementes, e vou dar uma visualização aérea aqui para vocês, ó, de cima para baixo. Esses são os potinhos. Esses potinhos menor estão com uma semente em cada um, tá vendo? Esse potinho maior
eu coloquei 2 sementes em cada um. Esse vasinho maior, aqui eu coloquei, eu acredito que foi 12 ou 13 sementes que serão germinadas nesse potinho. E tenho aqui mais esses vasos. Por que eu tenho mais esses vasos? Porque ainda se encontra em minha mão várias sementes da rosa do deserto que eu irei germinar. Vejam, aqui estão elas dentro desse saco onde eu armazenei, todas elas nesse saco. Ó, como você pode ver, está a vagem ainda com as sementes, ó, e as possíveis asas, como alguém chama, mas não são asas. Isso que faz ela voar através da ação do vento.